tá? Para que a gente possa, então, colocar aqui alguns pontos importantes. Vamos colocar algumas observações, tá? Que eu acho importante antes da gente ir para o cabimento do chamamento ao processo. A primeira coisa é que o chamamento ao processo nada mais é do que uma ampliação do polo passivo, é subjetivo, é facultativo, depende da vontade do réu, e é uma ampliação ulterior, posterior. Ela vai se formar de forma posterior, porque o réu, né, ele vai convocar, ele vai chamar esse terceiro, que é o chamado, na sua contestação. Portanto, esse litisconsórcio ele vai se formar de forma exterior. Então, só para a gente compilar aqui, vamos fazer algumas observações. Você vai colocar o seguinte, escreve aí, por favor, pega papel e caneta para a gente começar a compilar algumas informações importantes, tá? Você vai colocar que o chamamento ao processo trata-se de uma ampliação, subjetiva ulterior do polo passivo da demanda, ok? Trata-se de uma ampliação subjetiva ulterior do polo passivo da demanda, uma ampliação que é autorizada por lei, desde que preenchidos os requisitos do 130 ao 132 do CPC, com uma formação de um litisconsórcio passivo, pluralidade de partes res, tá certo? Eu terei aqui a formação de um litisconsórcio passivo ulterior. Amores, é importante a gente tratar de um ponto, né? A admissibilidade. Admissibilidade no chamamento, ou melhor, a admissibilidade do chamamento ao processo. Quanto à admissibilidade, e aí vocês podem colocar até ponto 1, ponto 2, ponto 3, como ficar melhor, a gente tem que lembrar o seguinte, que vai existir uma relação de direito material entre o chamante e o chamado. E essa relação de direito material, ela se traduz numa dívida em comum entre ambos. Então, vamos colocar isso aqui. Na admissibilidade, existirá uma relação de direito material, na qual o chamado também seja devedor principal ou subsidiário, tá? E aí ele pode ser um devedor principal ou solidário, dá no mesmo, ele responde em pé de igualdade, ou subsidiário, ele só responde no caso de que o outro não venha a pagar de forma integral, como é o caso da fiança ou da confiança, e o pagamento da dívida, isso é importante, o pagamento da dívida pelo chamante. Quem é o chamante? Aquele réu primário, aquele que está convocando o co-devedor para pagar com ele. Então, e o pagamento da dívida pelo chamante, confira a este o direito de reembolso parcial ou total, ok? Esta é a ideia da admissibilidade no direito processual. Então, eu vou verificar que entre o chamante e o chamado existe uma relação de direito material de uma dívida em comum. Ou seja, o chamado, esse terceiro, ele também é devedor, seja devedor principal ou devedor subsidiário. Ele também é responsável pelo pagamento daquela dívida, cabendo a ele pagar primeiro ou cabendo a ele pagar na falta daquele primeiro, porque ele já se comprometeu assim, através de uma fiança, por exemplo, ou porque ele endossou uma dívida,
ou até mesmo porque ele avalizou uma dívida. Por exemplo, contratos de alienação fiduciária, em que não se dá uma garantia de bens, o que o banco exige? Olha, eu preciso de um avalista, alguém que vá garantir o pagamento, caso você, devedor principal, descumpra com as cláusulas aqui estabelecidas. E aí, por muitas vezes, esse avalista, com a boa intenção, e eu diria até que o avalizado também com a intenção de pagar a dívida. Mas, meu povo, quando as coisas acontecem, e daí não importa se o avalizado ou se o devedor principal tinha ou não tinha as condições de pagar a dívida. O que eu sei é que na prática, na praxis, aquele que acaba avalizando, aquele que se compromete na condição de fiador, de cofiador, aquele que vem a endossar uma dívida, é que acaba sofrendo as principais consequências, deixando de investir em um negócio, ficando com o nome sujo inscrito nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, tendo o seu título, o seu nome protestado no tabelionato de protesto de títulos, ok? E quanto ao cabimento, né? Acho que foi até a Romilda ou foi a Cida que perguntaram a despeito do cabimento. O que é importante a gente tratar? Sempre aquela perguntinha: quando é cabível o chamamento ao processo e quando não é cabível? Então, vamos lá? Primeira coisa, primeira pergunta. Tópico cabimento, você pode botar aí 5, 6, 7, ABCD. Primeira coisa, cabimento. Quando é cabível o chamamento ao processo? Quando é cabível o chamamento ao processo? Bom, um ponto de interrogação. O chamamento ao processo é cabível quando? Presta atenção. Quando um réu convoca um terceiro em se tratando de dívida solidária ou fiança em processo de conhecimento. Beleza? Então, só para a gente repetir aqui, quando um réu convoca um terceiro aqui é só EM, em se tratando de dívida solidária ou fiança em processo de conhecimento. E aí você pode colocar uma vírgula, sendo que este terceiro passará a figurar como réu também naquele processo, tá? Tranquilo, meu povo? Essa é a ideia do cabimento. Ô, Pró, e se esse réu primário não quiser chamar os codevedores? Lembrem-se, o chamamento ao processo é facultativo. Ele chama se ele quiser. A bem da verdade, todas as espécies de intervenção de terceiros são facultativas. Já vimos isso. A oposição é facultativa. A assistência é facultativa. O amigos curiae é facultativo. O chamamento ao processo é facultativo. E, por fim, que a gente ainda vai estudar, a denunciação à lide é facultativa. Todos são facultativos. No CPC de 73, apenas a denunciação à lide era obrigatória, ok? Ela não é mais obrigatória, ela é facultativa. Então, é simples. Você vai para a sua prova assim, intervenção de terceiros, é tudo facultativo. Tudo facultativo. Beleza, meu povo? Quem não quiser fazer uso, ingressa lá com outro processo, paga as suas custas, paga o advogado por conta da capacidade postulatória, então ajuiza a sua demanda e faz o seu pleito. Sucesso? Massa. Amores, e quando é que não cabe o chamamento ao processo, né? Essa é outra perguntinha. Quando é que não cabe o chamamento ao processo? Bom, quando é que não cabe? A gente vai lembrar que não cabe nos juizados especiais, tá? Não cabe nos juizados
especiais. E aí vocês lembram a Lei 9.099 de 95? Vou colocar aqui, Lei 9.099 de 95, não cabe em nenhum sistema do rito sumaríssimo, tá? Eu quero dizer em nenhum sistema de juizado. Então, juizado da vara da Fazenda Pública, não cabe. Juizado da Justiça Federal, não cabe. Não cabe, tá? E nenhuma espécie de juizado não cabe as espécies de intervenção de terceiros. Não cabe chamamento ao processo, não cabe denunciação à lide, não cabe oposição, não cabe assistência. Tranquilo? Qual é o problema? É que quando você está numa prova para a OAB ou concurso público, ele não te diz, a gente está no juizado especial, beleza? Ele só coloca algumas regras que te remetem para o juizado especial e te pergunta se ali cabe ou não cabe intervenção de terceiros. Me dá um exemplo. Te dou um exemplo. Por exemplo, me dá um exemplo, te dou um exemplo. Por exemplo, né? Estamos no exemplo. Juizados federais. Juizados federais. A lei dos juizados federais fala que se o valor da causa, presta atenção, for de até 60 salários mínimos, o valor da causa for de até 60 salários mínimos, que você tem que ficar nos juizados especiais. Se for acima, você vai para a vara comum, ok? São sistemas distintos. Massa. E aí você está na prova e diz, olha, o valor da causa é de R$37 mil. Se o valor da causa é de R$37 mil, não tem aqui maiores indagações que necessite de uma expertise, que necessite de uma perícia, eu vou para o juizado, nesse caso especial, federal. Beleza? E se eu estou no juizado, não cabe as espécies, não são cabíveis as espécies de intervenção de terceiros. Isso, claro, a gente pensando lá numa prova mais complexa, que não é o nosso caso, só para vocês entenderem. Então, onde é que não cabe o chamamento ao processo, manhã? Lei 9.099 de 95, nos juizados especiais, não é cabível. Anotem também, por favor, que o chamamento ao processo não é cabível na fase de execução, ok? Vamos colocar aqui. Não é cabível na fase de execução. Tranquilo? Não é cabível na fase de execução. Quando eu estou falando na fase de execução, é no cumprimento de sentença, na liquidação de sentença ou no processo de execução. Eita porra, escreve. Não xingue, deixa que eu xingue, vamos escrever. Não é cabível na fase de execução. Portanto, vamos lá. Não é cabível no cumprimento de sentença, tá bom? Não é cabível no cumprimento de sentença, na execução de sentença e no processo de execução. Beleza, meu povo? Tranquilo. Ademais disso, é sempre bom a gente lembrar também que não é cabível na ação de alimentos, tá certo? Não é cabível na ação de alimentos. E aí o Everton já, inclusive, colocou para a gente, salvo engano, eu não vou recordar agora se foi o 1698, lá do Código Civil de 2002, que fala que, olha, na ação de alimentos, e aí pense sempre que quando o autor ele for cobrar ou ele for executar, ele pode cobrar não só quem é o devedor principal, mas os outros que podem também vir a se tornar devedores, tá? Por quê, Porque na ação de alimentos, a preocupação maior é com a proteção integral da criança. Então, se o pai não tem condições de pagar, isso tem que ficar provado, ou não tem condições de pagar de forma integral, valeu, Everton? Você pode já colocar ali no polo passivo da demanda, você como advogado, o avô da criança, a avó,
tá certo? O tio, a tia, você pode colocar a galerinha toda. Amores, eu sempre gosto de ir um pouquinho além. E se a gente estivesse diante de um tio de consideração? Imagina, poxa, a Pro Ingrid é como se fosse tia de consideração de Aninha. E aí eu sei que a Pro Ingrid tem aquele patrimônio tal, então caso o pai não possa pagar, será que a parte autora, a Aninha, que nesse caso está representada pela genitora, será que ela poderia colocar a Pro Ingrid, que não tem um vínculo consanguíneo, pensa comigo, mas que tem um vínculo socioafetivo? Meu povo, isso não é de boca, tá? A ideia era de que a mãe da Aninha provasse. Então, a Pro Ingrid tem foto com a Aninha, dando presente dia da Páscoa, dia das mães, Natal, tem musiquinha no Instagram, tem tudo. É realmente uma relação socioafetiva. A pergunta que eu faço para vocês é se, presta atenção, vocês leram lá o 1698 do Código Civil com a ideia da ação de alimentos. Será que eu posso considerar como um devedor de alimentos não só o parentesco por consanguinidade, biológico, pai, mãe, tio, tia, avô, avó, sobrinho, sobrinha, primo, prima, mas será que eu também posso considerar aquele padrinho, aquela madrinha, aquele tio de consideração? Essa é a minha pergunta. O que é que vocês acham? Posso ou não posso? Meu povo, se a gente estivesse no presencial, eu dava uma sacudida, acorda, bebê! Mas a gente não está no presencial, então eu me conformo em simplesmente responder sem poder ouvi-los. Olha só, pode, tá? Pode. A relação socioafetiva hoje, para o Superior Tribunal de Justiça, que é quem regulamenta a matéria infraconstitucional do ponto de vista da jurisprudência, a constitucional fica com o Supremo Tribunal Federal, infraconstitucional, Superior Tribunal de Justiça. Beleza? O Superior Tribunal de Justiça entende que essa relação socioafetiva hoje, ela possui os mesmos critérios e, com isso, os mesmos direitos e deveres que a relação biológica. Então, para vocês terem ideia, a gente poderia pensar em situações como a teoria do desamor. Vocês já ouviram falar? Não. Deixa eu colocar aqui, ó. Teoria do desamor. Porra, meu povo, quando eu vi isso aqui, eu falei, caracas, que massa. Procure, pesquisem. Superior Tribunal de Justiça e a teoria do desamor. Meu povo, isso é o máximo, sabe? Isso é direito. A teoria do desamor, na verdade, está muito mais para uma ideia do direito material, Código Civil, do que para o direito processual, Código de Processo Civil, ok? O que diz a teoria do desamor? Olha, um filho que foi criado só pela mãe, só por sua genitora, e que o pai veio a abandonar. Não só a mãe, mas também os próprios filhos. Morava pertinho, em Salvador, um bairro de distância, mas muito próximo, bairros contíguos, ok? Entre divisa, que tinha divisa entre eles. E que sustentava a nova família, e eles foram criados apenas pela mãe. Um se tornou médico, o outro tenente da Polícia Militar da Bahia, depois ascendeu a capitão, e eles diziam que se sentiam incomodados de carregarem o sobrenome do pai. E na teoria do desamor, eles queriam retirar o sobrenome do pai a qualquer custo, de qualquer forma, porque para eles aquele pai nunca tinha existido. Então não tinha por que haver esse vínculo. Eles queriam a destituição desse vínculo paterno, biológico, em virtude da teoria do desamor. E mais do que isso, vinha comigo, vinha, porque eu fui advogada deste processo. Eles queriam que a mãe fosse considerada como mãe e como pai, porque, afinal de contas, a mãe estava lá no Dia das Mães. E, claro, isso com todo um conjunto probatório, viu, meu povo? Não é de boca, lembra? O processo é prova, ônus da prova.
A mãe estava lá no Dia dos Pais. A mãe pagou a faculdade. Ela tinha 4 empregos, porque ela trabalhava como enfermeira em um hospital, que era o Santa Isabel, depois em outro hospital, ia para casa, fazia merendinha, aquela coisa toda. Então, ela atuou como mãe, atuou como pai. Então, eles queriam retirar o sobrenome do pai, eles já tinham o sobrenome da mãe, ok? Digamos, Silva Santos. Eu quero ficar com o sobrenome da mãe, eu quero retirar o do pai e eu quero colocar o outro sobrenome da mãe no lugar do pai. Então, digamos, a mãe é Maria Silva Caribé, o filho é Mariano Silva Santos. Ele quer ficar Mariano Silva, que já era da mãe, tirar os Santos do pai e colocar o Caribé. E ele só quer a mãe. O que ele está invocando? Qual foi a base? A teoria do desamor. Eu não sou obrigada a manter um vínculo biológico com quem não me criou, com quem nunca me considerou como pai, com quem nunca esteve presente, com quem me abandonou, economicamente e afetivamente. Calma lá, respire, 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 respire. Com isso, óbvio que se esse pai ganha na loteria e esse filho está abrindo mão deste vínculo biológico, tá? Não tenham dúvidas que morreu o direito sucessório. Morreu o direito sucessório. Isso tem que estar muito bem explicitado. Beleza, meu povo? Você está abrindo mão. Mas, assim, ele vai deixar de ser seu pai para tudo. É isso mesmo que você quer? Você não vai ter direito na sucessão morte. Aí a pessoa, Ingrid, você não está entendendo. Eu não quero nada dele. Absolutamente nada. Ele nem existe para mim. O direito só precisa entender e conceder a minha vontade. Estou pedindo muito? E aí a gente foi, claro, na vara de registros públicos, porque esse é um procedimento especial, judicial, porém um rito especial na vara de registros públicos, perdemos na sentença, mas no recurso de apelação no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ganhamos. Beleza, meu povo? Inclusive, o opinativo do Ministério Público do Parquet foi fraquíssimo. Mas, assim, por que eu estou trazendo a teoria do desamor? Com uma ideia de que você conseguiria, a depender do seu tribunal, da sua jurisprudência, mas já existem teses para isso, excluir um vínculo biológico, que, na verdade, nunca foi presente. Lembrem-se, ônus da prova, testemunhas, documentos e etc. Como também a possibilidade de se obter indenizações do ponto de vista do cunho do dano moral, e isso tem que ser provado, não é só alegado. Então, você teria que ter relatório de psicólogo, de psiquiatra, uma terapia que você fez durante a vida para provar que você se sente desamparada e que isso tem um vínculo, porque seu pai não cuidou de você, sua mãe, etc., não estava presente nos principais momentos ou nos momentos mais difíceis da sua vida. E perceba que, para isso, um médico, psiquiatra ou um psicólogo tem que dar o atestado, a depender da teoria dele, se é a teoria de Vygotsky, se é a teoria behaviorista, se é a teoria freudiana, a depender da teoria da psicologia ou da psiquiatria que ele adote, tem que vincular isso ao fato de que você alega que a forma como os pais interferem no comportamento do filho, tá? Tem que ter prova, lembra? Processo é prova. Eu tô muito puta, minha vida tá de mal a pior porque meu pai não me deu 50 mil. Porra, meu povo, não estamos falando disso, beleza? A gente está falando daquele pai que foi filha da puta, nunca compareceu, daquele pai que batia, daquele pai que agredia verbalmente, ou mesmo daquele pai que, apesar de não agredir fisicamente ou verbalmente, mas que nunca estava presente. Era um pai ausente, que houve um abandono afetivo. Massa? Ok. Eu tinha que falar sobre isso com vocês, tá? A outra situação, além da teoria do desamor, seria a possibilidade agora dos novos vínculos socioafetivos com essa ideia de multiparentalidade. Imagina, meu povo, hoje, para o direito, Ingrid Gil sozinha, quando eu estou sozinha, eu posso ser considerada uma família. Se eu falasse isso há 8 anos atrás, vocês me chamariam de maluca. E se a gente tivesse presencialmente, vocês jogariam a cadeira em mim. Eu posso falar hoje
que eu e Joana constituímos uma família, que Everton e Alisson constituem uma família. Olha para mim, olha para mim. Hoje, existem professores, como na Bahia, professor Eron, que defende, inclusive, que uma pessoa e um animal podem formar o conceito de família. E por Na realidade, eu sempre desconfiei mesmo de Everton e companhia. Tinha que ser Bambas, não, para fazer a gente dar risada. Então, brincadeiras, mas essa é a ideia de que você pode estar os novos Depois eu tenho uma pergunta, tá? Sobre a matéria mesmo, pode ficar tranquila. Não Passa, é não, nada por pode fora, não. Tem uma fazer. pergunta sobre a matéria mesmo. Sim. Meu Deus, Everton, minha esposa e duas filhas estão ouvindo. Esposa de Everton, filhas de Everton, por favor, não se preocupem com isso, tá? Tudo é exemplo. Verdade, Mas verdade, é pode tudo fazer a exemplo, pergunta, viu? Lambert. A gente só tá brincando, Everton, pode ficar sossegado. Eu posso chamar para o processo, no caso de uma despersonalização de uma pessoa jurídica, eu estar chamando uma pessoa física que que eu sei que a dona proprietária titular de alguma conta ou de alguma empresa. Perfeito. A gente vai fazer isso. Só que o nome técnico para você fazer isso, e a gente vai estudar, viu, Vambert? Talvez próxima semana, é incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, assim, Certo. por meio desse incidente aí, Vambert, Saulo, Everton, Alisson, Manuel, o que vai fazer? Você vai ultrapassar, pensa comigo, é como se você quebrasse a barreira da pessoa jurídica e diz, seus filhos não égua, estão escondendo tudo aí, né? Tudo aí no patrimônio da pessoa física e blindando com a pessoa jurídica, não é isso? Beleza. É como se, Vambert, imagina, eu quebro a pessoa jurídica e adentro para buscar, ou se você quisesse chamar essa pessoa física, que na verdade você sabe que é ela, aquele sócio, aquele administrador, aquele acionista que possui todo o Então, patrimônio, os bens. vou detalhar para você o caso, tá? Eu trabalhava numa empresa e essa empresa, a dona dessa empresa, no papel, é uma senhora de quase 80 anos, aposentada, dona de uma única casa, uma única televisão, uma única geladeira, um gato, mora sozinha, não tem nada ela. Só que, em compensação, essa empresa, tudo que era da empresa estava em nome de outras pessoas. Um exemplo, assim, tudo que era utilizado na empresa estava em nome de outras pessoas. A dona titular da empresa, por experiência de ter tomado outros processos mesmo, o que ela fez? Ela tirou todos os bens da empresa e colocou em nome de laranjas, terceiros. E tudo que é de utilização de móvel, bens, tudo está em nome de outras pessoas. E a titular dona do CNPJ está atrelada a uma senhora de 80 e poucos anos aposentada que não sabe nem ler e escrever direito. Um exemplo, tá? Que é real. Resultado. Foi acionado na justiça porque ela não pagou a indenização, não pagou a rescisão de direito, uma série de coisas que estavam faltando, tal. Enfim, vamos pro pau. Bacana. Só que a dona da empresa, de fato, que mostra a cara, que bate no peito que é a dona, que caminha há 15 anos vendendo a marca por aí, tal, não foi embutido no processo. E nem pôde ser chamada pelo processo porque não tinha nada que comprovasse que ela fosse a dona legítima. Apenas a garota propaganda ou a dona... Como é que eu vou dizer? Ela é tipo assim, a fundadora e não a dona, é isso que ela quis dizer, entendeu? Sendo que todos os bens ela tem e tá tudo no nome dela e nada que vincule oficialmente ela à empresa a não ser a prestação dela na empresa. Será que você conseguiu entender o que eu quis dizer? Entendi, 100%, Meio, 100%. tipo assim, é a cara do Brasil esse tipo de coisa, né? Totalmente.
Essa questão que você debateu foi na Justiça do Trabalho, porque era vínculo empregatício. Exatamente, vínculo empregatício, contrato de vários anos de trabalho. Então, olha que situação, Vambert, porque daí a gente teria aplicabilidade da CLT, que vocês vão estudar lá para o 6º semestre em diante, e o CPC rege de forma supletiva e subsidiária, ou seja, quando a CLT for omissa ou for incompleta, o CPC entra para reger. Porque o CPC é mais completo, né? A CLT é enxutinha para as regras de direito processual. Então, e aí fica muito complicado para o advogado poder fazer a prova, porque você percebe que, do ponto de vista jurídico, termo de constituição registrado na junta comercial, CNPJ, atos, quem assinava a CTPS, quem estava como empregador, era a senhorinha, ou laranja, ou terceiros. Mas quem, na verdade, tinha o poder diretivo era essa outra senhora. Então, o que eu sugeriria, né? Talvez hoje já não pudesse mais, porque já prescreveu, você tem 2 anos para reclamar os últimos 5 anos trabalhados. Mas numa próxima, até porque vocês serão advogados, Vambas, e aí sempre eu digo assim, para não pensar com aquela cabecinha pequenininha do advogado, você ir além, você ser o advogado fodástico. Então, o que seria um advogado fodástico? Poxa, primazia da realidade fática sobre o contrato de trabalho. Olha, juíza, juiz, o CNPJ está aqui, o contrato social registrado na JUSEB está aqui, minha CTPS está aqui. Mas o poder diretivo, o comando, quem dá as ordens, quem faz isso tudo é isso aqui. Então, os dois precisam ser responsabilizados solidariamente. E aí juntar jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da sua região, isso é muito importante, súmulas no nosso caso, esse tribunal é o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, porque é Justiça do Trabalho. E daí, o que seria bacana você pensar comigo? Se você pudesse provar que isso existia, que isso existiu. Então, você convocá-la, né, para que ela pudesse ouvir o depoimento dela, como legítima passiva, como parte reclamada, ouvir o depoimento dela para ver se você conseguiria pegar a confissão dela, seria de suma importância. E, Lu, espera que eu já te respondo. E outra coisa importante também, Vambert, seria você ouvir os colegas de trabalho na condição de testemunhas, tá? Porque daí o colega de trabalho poderia dizer, não, olha, eu recebi a ordem de fulano. E também você pedir para que clientes pudessem ser ouvidos. Lembrando que no processo do trabalho, você só pode apresentar até 3 testemunhas, beleza? Não é como no processo civil que tu consegue apresentar 11. Aqui você está no rito ordinário, processos acima de 40 salários mínimos, 3 testemunhas. Então, assim, você teria que pensar muito bem quais as testemunhas que você iria apresentar e até produzir uma prova anterior, que a gente chama de prova pré-constituída, e aí você pensa numa ata notarial. Eu convocaria um tabelião de notas da sua cidade para ir lá e averiguar essa situação. Você não estaria presente, você paga o valor da ata notarial e da diligência, e o tabelião de notas vai dizer, na visão dele, quem é que está se portando como diretor, como gestor, como chefe. Porra, meu povo, desculpe a palavra. Fudeu aí, porque você tem como pegar. Mas perceba, Nossa, Vambert, nunca ouvi falar disso. mas não, só não xingue, né? Que é pró-xinga. É só a ideia de chamar a atenção. O que eu quero trazer para vocês é, se o advogado ele fica bitolado, a CLT não diz isso. Porra, você tem que ir além. Se a CLT não diz, eu vou no CPC buscar uma intervenção de terceiros. Se o CPC não diz, eu vou em uma jurisprudência. Se não diz, eu vou na doutrina. Se não diz, eu vou em um princípio. Alguma porra eu tenho que achar. É meio que um trabalho de um detetive para você conseguir fazer isso. Mas o que eu digo é, seja um processo trabalhista, seja um processo civil, consumidor, não importa o que, não fica, parece que colocam, e eu te digo isso assim, super de forma humilde mesmo, entenda,
eu me senti, quando eu saí da faculdade, eu era assim, ó, eu aprendi isso aqui, eu vou fazer isso aqui. E aí você percebe que, porra, quer dizer, não é você aprender civil, sabe? Não é você, Everton, Sal, aqui é penal, aqui é administrativo. Esse método eu entendo que é errôneo. Porque quando o cliente chega para a gente, meu povo, o cliente não diz, não, peraí, ó, isso aqui você vai resolver com penal, isso aqui... Não, ele diz assim, ó, pô, o que aconteceu é o seguinte, eu estava na delegacia, eu fui furtada dentro da delegacia, e aí você já está estudando como é que vai haver a responsabilização do Estado do ponto de vista penal, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista civil. Então, o que não contam para a gente é que você tem que ser brocador em várias áreas e, claro, ter aquelas que você vai ser fodástico. Mas você tem que saber minimamente para você compreender a situação e analisar, porra, será que por aqui é melhor ir pelo trabalho, direito do trabalho? Será que por aqui é melhor ir pelo direito civil? Será que, por exemplo, olha que coisa massa que você poderia fazer. Se você faz uma denúncia dessa, e você pode fazer uma denúncia anônima, essa denúncia é anônima, tá? Normalmente não são, mas essa você pode fazer. Perante a Delegacia Regional do Trabalho, tem que observar a circunscrição, tá? É a Delegacia Regional do Trabalho, o MTE já foi atuante, hoje não é mais por causa do governo Bolsonaro. Mas na Delegacia Regional do Trabalho, e você coloca tudo isso e eles batem lá, e verifica que quem tem o poder diretivo não consta no CNPJ e nem no contrato social, eles podem simplesmente requerer que seja suspensas as atividades do estabelecimento ou até mesmo que haja paralisação total, embarga o estabelecimento. E muita gente não conhece a esse respeito. Então, isso aconteceu, mas o que ela fez? Ela mudou o CNPJ, mudou o endereço, mudou tudo, mas não mudou o nome fictício da empresa. Então a empresa continua existindo com a mesma essência, vendendo a mesma coisa, dando os mesmos golpes, vamos dizer assim. É muito praticado aí, a gente vê isso o tempo todo. Mas a minha questão maior era essa. Então é um tipo de chamamento ao processo também, né? Seria Ou não? só a gente não chamaria de chamamento ao processo por não Chamamento ao ser a processo. técnica, mas seria assim, eu formaria um litisconsórcio passivo. Eu vou trazer uma outra parte. Quem formaria o litisconsórcio passivo seria você, autor, reclamante. Certo. Por isso não seria chamamento ao processo, porque chamamento ao processo é do réu. Beleza? Entendi. Ah, tá. Então Sucesso? é só o réu que pode ser chamado ao processo. Exatamente. Meu povo, eu tenho um minutinho. Eu vou fazer o seguinte. Eu gostaria de pedir que 1 minuto e 44. Amanhã eu vou concluir denunciação à LIDE e fazer uma revisão para a galerinha. E vou postar para vocês. Então, por favor, assistam essa aula de amanhã. Claro que amanhã vocês estarão com outros professores, mas em um momento oportuno. Quando o Lu pergunta, Pro, então, não vai dar para passar agora, Lu, por conta do nosso tempo. Mas sim, a matéria, a gente deixa toda aquela parte de audiência de mediação, tá, Lu? A ideia não vai ser cobrar isso na prova, agora é conciliação, até porque vocês já foram ouvidos sobre isso, autocomposição, teorias teorias da ação, teorias sobre processo, jurisdição, ação e processo. Nada disso. A gente vai focar em litisconsórcio e as espécies de intervenção de terceiros, beleza? No CPC de 73 e no CPC de 2015, com essas nuances aí de cada um, tá? Só para a gente poder... mas, ô Lu, essa revisão eu vou fazer amanhã, tá? Não é malvadeza com vocês, não. É por conta do tempo, mas eu vou postar para vocês poderem assistir. Coloca só para mim, por favor, que o momento para a apresentação do chamamento ao processo é na contestação, ok? É na contestação dentro do processo de conhecimento. Então, o artigo 130 traz a